Papa foi internado hoje em Roma com diagnóstico de infecção respiratória. Segundo o Vaticano, Francisco tem uma febre leve, mas está estável. Papa Francisco foi internado em um hospital de Roma. A gente teve de interromper o Bruno Teixeira para trazer uma informação que acaba de chegar. O Vaticano atualizou o estado de saúde do Papa Francisco, internado desde a semana passada. Se você entrar agora no seu YouTube, você verá várias capas de vídeos estampando a foto do Daniel Mastral. Mas o que está acontecendo? Calma, eu te explico tudo. Nos últimos dias, o estado de saúde do Papa Francisco tem sido um dos temas mais comentados, tanto na mídia quanto na internet. O pontífice, que recentemente foi internado devido a um quadro de pneumonia dupla, segue hospitalizado em estado crítico, embora apresente pequenas melhorias. Segundo o Vaticano, ele tem enfrentado oscilações entre momentos de recuperação e recuperação, tornando sua situação delicada. Aos 88 anos, o Papa já vem lidando com alguns problemas de saúde, incluindo dificuldades para caminhar. Diante desse cenário, algumas teorias surgiram, conectando os acontecimentos atuais às antigas profecias. Uma delas está em Apocalipse 17, que menciona um oitavo rei. Para entender essa conexão, é preciso voltar no tempo até 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Esse acordo, firmado entre o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, e o então primeiro-ministro Benito Mussolini, distribuiu o Vaticano como um Estado soberano e independente. Diante desse cenário, algumas teorias surgiram a seguir, conectando os acontecimentos atuais às antigas profecias. E aqui entra Daniel Mastral, ou Marcelo Ferreira, como conhecido. Converteu-se ao cristianismo protestante depois de ter abandonado uma seita satanista. Mastral também era escritor e mestre em Kung Fu. Depois de ter deixado a seita, segundo ele, passou a ser ameaçado por satanistas, após escrever o livro O Filho do Fogo, onde trouxe à tona segredos da sociedade que até então eram secretos, o que lhe rendeu graves problemas de família, de saúde e mental. Mastral foi encontrado sem vida no dia 4 de agosto de 2024. Segundo interpretações como as do escritor e conferencista Daniel Mastral, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Como dito, Daniel Mastral ficou bastante conhecido nas redes sociais pelo teor de seus assuntos, que incluem discriminação, misticismo e temas relacionados ao Apocalipse de uma maneira global. No entanto, o que ele falou nessa entrevista é um tanto surpreendente, dada a atual conjuntura geopolítica e religiosa que vivenciamos nos dias de hoje. Ao conjugar passagens bíblicas com a história do Vaticano, Mastral conseguiu alertar e, de certa forma, lançar uma previsão nada menos do que preocupante. Sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui a igreja corrompida, a meretriz, a meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei, se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Assinado o tratado. Agora, olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas.
Né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII, depois vem João XXIII, que foi considerado, eu tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João XXIII em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo I primeiro. Ué? Porque é o João VI. João Paulo. Perdão. João Paulo I, sim, João Paulo I, isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia para todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu, né, e pedras do Coliseu foi para a Basílica, aí caiu o raio da Basílica, né, bem na data que foi assinado. Então aí saiu, né, a Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o 7º. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E porque era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciaram, mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? Porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o 7º. Então tá pra vir o 8º. Tá pra vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá, é muita coisa acontecendo, a gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade, eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, está acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá, então. O 8º cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O 8º rei? O 8º rei, aliás. O 8º rei é aquele que vai ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. E se ele realmente estava certo ao firmar essa previsão? Pode-se dizer que ela é assustadora. Vamos analisar juntos o pensamento do ex-satanista. Naquela entrevista, Mastral falou a respeito da vinda do 8º rei. Mas que 8º rei seria esse? Em 11 de fevereiro de 1929, o então rei italiano, Vittorio Emanuele III, junto com seu primeiro-ministro, Benito Mussolini, representando o reino da Itália, se reuniu com o alto clero para definir acordos que ficaram conhecidos como Pactos de Latrão. Entre os acordos havia o Tratado de Latrão,
também chamado de Tratado da Santa Sé, que servia para resolver assuntos internos romanos de longas datas e que reconhecia a cidade do Vaticano como um Estado independente, sob a soberania da Santa Sé. Em outras palavras, o Vaticano se tornaria um país independente, como de fato se tornou. O fato é que, de acordo com o Mastral, no capítulo 17 do livro do Apocalipse, que trata da porção corrompida da antiga Igreja Católica, há uma mulher que representa a Igreja sentada sobre 7 montes. E, não por coincidência, Roma é cercada por 7 montes. De acordo com a Bíblia, os 7 montes representam 7 reis. Está escrito em Apocalipse 17:10. Representam também 7 reis. 5 já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda virá. Mas quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, tendo reinado antes como um dos 7. Depois do seu 2º reinado, ele também seguirá para a perdição. De acordo com Mastral, a partir do Tratado de Latrão, iniciou-se uma espécie de contagem dos papas. O Papa Pio XI não entrou na contagem, pois já estava na liderança quando a assinatura entre as partes ocorreu. Portanto, a contagem começa a partir do seu sucessor, o Papa Pio XII, considerado o primeiro rei dessa sequência. Depois veio João XXIII, que ficou famoso por evocar a lua em um de seus sermões no que ficou conhecido como Discurso da Lua, e liderou a Igreja por somente quase 5 anos até sua morte. Em seguida, o 3º rei, Paulo VI, ficou no papado por 15 anos, seguido por João Paulo I, que teve um dos papados mais curtos da história, apenas 33 dias. O que há de curioso nesse curto tempo de papado de João Paulo é que, assim que ele iniciou seus trabalhos, uma das suas primeiras exceções foi mandar investigar suspeitas de infiltração maçônica dentro da igreja. Isso nunca foi comprovado, mas há teorias que afirmam que uma coisa tem a ver com a outra. João Paulo II, o 5º rei, foi um dos papas mais queridos e, ao mesmo tempo, odiados do século XX. Por pouco, ele não foi morto em um atentado em maio de 1981, na Praça São Pedro. Já em 1995, quase foi vítima de um ataque terrorista promovido pela Al-Qaeda durante uma visita às Filipinas. O ataque só não aconteceu porque um incêndio acidental revelou o plano dos terroristas uma semana antes da visita a ocorrer. Após 26 anos de papado, João Paulo II, já acometido pela doença de Parkinson e suas consequências, foi sucedido pelo alemão Joseph Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI. Quanto à renúncia de Bento XVI, que, segundo a contagem, foi o 6º rei, algo peculiar aconteceu. Primeiro, ele pediu a renúncia no dia 11 de fevereiro, coincidentemente ou não, no mesmo dia em que foi assinado o Tratado de Latrão. Segundo, nesse mesmo dia da renúncia, em 2013, um raio atingiu o domo da Basílica de São Pedro. Coincidência? Talvez. Mas isso mexe com as sensações de muita gente, entre estudiosos, místicos e sinceros em geral. Agora, temos o Papa Francisco, o 7º rei, que dá sinais de que não irá continuar. E quero sim que ele melhore rapidamente. Contudo, a realidade é dita. A doença que o aflige é, infelizmente, muito séria e costuma deixar sequelas que impedem uma pessoa de desempenhar plenamente suas funções, como discursar em público, movimentar-se demais e cumprir uma agenda lotada de compromissos, tarefas essenciais para um Papa. E que a previsão se encaixa. A probabilidade de um novo rei, o 8º, tomar o trono é muito alta. Espere,
O que tem mais? Coincidências numéricas nessa história não param por aí. Francisco é o Papa de número 266 desde Pedro, o primeiro Papa, que liderou a Igreja entre os anos 30 e 67 da era cristã. Portanto, o 8º rei será o Papa de número 267. Gosta de numerologia? Somando 2 mais 6 mais 7, temos 15. E se reduzirmos esse número novamente, 1 mais 1, temos 2, 5. Chegamos a 6, um número que, em várias tradições esotéricas e bíblicas, carrega significados simbólicos importantes. O número 6 é associado ao homem na tradição judaico-cristã, já que foi no 6º dia que Deus criou Adão, segundo o Gênesis. Além disso, o 267º Papa pode coincidir com mudanças significativas dentro da Igreja. Muitos acreditam que seu pontificado pode marcar uma nova fase na história do Vaticano, seja por reformas internacionais ou por eventos globais que o colocam no centro das atenções. E aqui entra mais uma curiosidade. Se olharmos para a profecia de São Malaquias, que teria listado todos os papas até o fim dos tempos, Francisco seria Petrus Romanus, o último papa antes do juízo final. Embora a profecia dessa profecia seja debatida, há quem veja nela mais um sinal de que estamos vivendo tempos proféticos. Coincidência ou algo maior no jogo? Seja como for, a sucessão papal sempre gera debates. E esse momento pode ser um dos mais enigmáticos da história recente.